Que a paz de Cristo Jesus esteja com cada um de vós. E eu glorifico a Deus pela oportunidade de poder trocar ideia, pela oportunidade de poder transmitir através desse trabalho um pouco do que Deus tem narrado ao nosso coração. Nessa madrugada do dia 29 de outubro de 2013, busquei a Deus direção do que narrar, do que pregar, do que refletir, que mensagem deixar aos meus amados irmãos. E de pronto, de imediato, o Espírito Santo de Deus me conduziu a 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, aonde está escrito: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigos de Deus. Santo e amado Deus, em nome do teu Filho Jesus, eu te glorifico, Pai. Te agradeço pela tua voz, pela tua palavra, pela tua direção. E que a tua voz, através da direção do teu Espírito Santo, venha ecoar aos quatro cantos da terra, venha encontrar corações feridos, corações contritos, corações de pedra. Venha transformá-los, ó Senhor, em corações de carne. Venha forjar, transformar o caráter do teu povo, desta nação. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te agradeço pela tua voz que nos exorta, pela tua voz que nos ensina, pela tua voz que nos conduz, ó Pai, pelas veredas da justiça, dia após dia. Irmãos, vivemos em uma época que o amor da geração presente se esfriou, onde pai contra filho, filho contra pai, a rua de cima contra a rua de baixo, o bairro X contra o bairro Y, quadrilhas, crime organizado, um governo falido e corrupto, uma polícia falida e corrupta, uma sociedade em que o crime cada dia mais se organiza e cada dia mais escraviza os nossos jovens, os nossos filhos, a nossa futura geração. Vivemos numa época em que os líderes se esfriaram em amor e se embebedaram na vaidade, na soberba, na arrogância, assim como disse a palavra de Deus. Vivemos em um tempo onde o evangelho não é pregado na sua simplicidade, na sua veracidade. Vivemos em uma época onde o evangelho é pregado com máscara, onde o evangelho é pregado com fantasias,
onde o mais importante dentro das igrejas era ensinar os homens e mulheres a desafiar a Deus, ensinar os homens e mulheres a fazer campanhas, busca financeira, como se o nosso Cristo houvesse morrido na cruz do Calvário para nos dar riqueza, para nos dar poder, para nos dar sucesso e fama. Não. O nosso Deus morreu na cruz do Calvário para nos dar autoridade. O nosso Deus morreu na cruz do Calvário para nos dar capacidade. Cristo Jesus venceu o madeiro para nos dar intimidade com o teu Espírito. A palavra nos fala que o véu foi rasgado e que eu e você temos a autoridade no mundo espiritual de vivenciar algo sobrenatural, vivenciar obras semelhantes a de Cristo. Mas vemos muito pouco na época de hoje. Um evangelho pregado com sinceridade, com dons de cura e libertação e exortação e ensinamento. Deveríamos ensinar nas igrejas, nas ruas, o real intuito da cruz. Deveríamos ensinar o real motivo da morte, da ressurreição de Cristo Jesus, que foi nos dar vida eterna, que foi nos dar direito à salvação da nossa alma. Eu glorifico a Deus pela oportunidade de ser crente em Cristo Jesus. Agradeço a Deus pelas palavras de exortação que o próprio Espírito me traz, porque são palavras que constroem o meu caráter, são palavras que formam, edificam a minha fé, a minha intimidade, a minha busca com Deus. A palavra de Deus nos fala que o Espírito Santo é o nosso intercessor, que o Espírito Santo é o nosso consolador, que o Espírito Santo é o nosso advogado, o nosso amigo fiel. A palavra de Deus nos diz que a nossa fé pode ser do tamanho da semente de mostarda, mas que nós devemos colocar essa fé em prática, que Deus irá honrar a nossa fé. A palavra de Deus nos fala que na cruz Jesus Cristo nos deu toda a autoridade de pisar serpente e escorpiões, autoridade de orar pelos doentes, autoridade de expulsar demônios, autoridade de viver pelo Evangelho e mais, autoridade para padecer, sofrer pelo Evangelho de Cristo Jesus. Se a palavra de Deus nos dá legalidade de orarmos, de intercedermos, de clamarmos, de profetizarmos, se a palavra de Deus fala que a nossa fé pode ser do tamanho da semente de mostarda, mas que se a nossa fé é junto com a intimidade do Espírito Santo, e a nossa fé, o Espírito Santo e o entendimento do sangue derramado da cruz, que faríamos obras maiores que Cristo Jesus. Mas para isso, para que o reino de Deus venha operar ao nosso favor, para que o reino de Deus venha militar ao nosso favor, é preciso que primeiramente sejamos fiéis à cruz, fiéis à palavra, fiéis ao sacrifício do nosso Deus. É preciso que eu e você façamos mais. É preciso que eu e você guerreemos contra o nosso próprio eu, a nossa própria vontade, a nossa própria vaidade, a nossa própria arrogância, a nossa própria avareza. É tempo
de ensinar um evangelho genuíno. É tempo de ensinar o evangelho da cruz, o evangelho da entrega, o evangelho da dor, o evangelho das lágrimas. Ensinar o real motivo da nossa fé, da nossa existência como igreja. Somos um corpo em Cristo. Unidade. Unidade e não divisão. Vemos hoje homens de Deus degladiando. Homens líderes degladiando por ibope, por espaço na mídia. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 8, versículo 20: respondeu-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer ser imitador de Cristo? Para de brigar por espaço na mídia. Quer ser imitador de Cristo? Para de sonhar com status, fama, poder. Quer ser imitador de Cristo? Aprende a servir. Quer ser imitador de Cristo? Seja como Estevão, desafiando os gentios, desafiando os fariseus, não por ibope, por fama, mas por cumprimento de palavra, por amor ao evangelho, por amor à obra, por amor ao reino de Deus. Eu glorifico a Deus pela oportunidade de estar aqui, de ser do rap, de ser crente, de poder usar esse espaço aqui, para poder trocar uma ideia com você. Certo? No tempo de Deus, a minha vida e a sua será motivo de honra. No tempo de Deus, os meus sonhos e os seus sonhos, se da vontade de Deus for, se realizarão. No tempo de Deus, a igreja de Cristo Jesus será arrebatada da terra. No tempo de Deus, todo aquele que apedreja, todo aquele que aponta, todo aquele que humilha, todo aquele que rouba, todo aquele que se prostitui dentro da palavra de Deus, vão ser julgados e condenados pelo Cristo Jesus. Mas hoje, o tempo de Deus é de que você aprenda. O tempo de Deus é que você busque intimidade com o Espírito Santo. Pratique o evangelho genuíno. Pratique o evangelho do ID. Coopere. Seja servo. Seja imitador de Cristo. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. E que independente da placa, independente de onde você está, de onde você vive e mora, independente se você já é crente ou não, que o Espírito Santo possa tocar o seu coração aí hoje. Que você possa a partir de agora viver na presença de Deus, como homem de Deus, como mulher de Deus. E que a tua vida seja referência, que as tuas palavras sejam influência, e que Cristo seja para mim e para você o único e suficiente Salvador. Te vejo no céu, parceiro. Te vejo na glória. Em nome de Jesus. Paz.